Crise econômica é o tema do Câmara Debate de hoje. De que maneira que ela está afetando a sua vida, né? Você que já vai ao supermercado e sente diferença na hora de fazer as compras, na hora de pagar as compras, a sua conta de luz subiu. Se você é empresário e infelizmente teve que demitir ou até mesmo fechar a sua empresa, enfim, estamos aqui para discutir esse assunto. Logicamente, levando alguma consideração em relação às críticas em relação a isso, mas também de que maneira que a gente pode superar esse momento tão difícil que o nosso país está passando. E para falar sobre esse assunto, trouxemos aqui empresários da cidade de Uberlândia e também representantes do Poder Legislativo para que a gente possa discutir esse tema e levar para você, nosso telespectador, informação, consciência, conscientização, um pouco aí de informação na sua vida sobre esse tema tão importante e que está mexendo com a vida de todos nós. Bom, primeiramente agradecer muito aqui a presença do vereador Wilson Pinheiro, novamente conosco aqui no Câmara Debate. Obrigado pela sua presença, vereador. Prazer estar aqui com o Humberto, com o Paulo Homes, Adriano, com você. Vamos tentar hoje contribuir com esse debate que é tão importante, um tema difícil, mas quem conversa com o povo, quem escuta o povo, sempre pode ensinar e falar alguma coisa. Quem não escuta, aí são os responsáveis pela crise. Prazer estar aqui. Bom, muito obrigado, Wilson. Aqui Humberto Pereira Carneiro, que é vice-presidente da CIUB e também o presidente da empresa Policart. Mais uma vez conosco, já esteve aqui debatendo outro tema e novamente a gente agradece muito a sua presença aqui, Humberto. Eu é que agradeço essa oportunidade. Eu acho que a gente conviver e compartilhar com o povo um pouquinho o conhecimento, a gente aprende de ambos os lados. E realmente é uma época muito difícil que todos nós estamos passando, mas tem saída para tudo isso. Bom, é o que a gente espera, né? E Paulo Junqueira, presidente da Junco e também consultor da CIUB, que é a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, novamente aqui conosco, já esteve em outras oportunidades aqui com a gente e novamente agradeço a sua presença aqui, Paulo. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos o convite, como já foi dito, é uma satisfação estar aqui e esperamos contribuir. Bom, e também o vereador Adriano Zago, novamente conosco aqui, parceiro do Câmara Debate, está sempre conosco aqui. E agradeço também, e acho que todos nós convidados aqui também agradecemos a sua presença, Adriano. Obrigado. Muito obrigado, parabenizar também pela iniciativa, um tema de suma importância pelo momento que atravessamos, né? Cumprimentar aqui os colegas, vereador Wilson Pinheiro, Humberto Carneiro, o nosso amigo Paulo Homes também, empresários que acredito que podem contribuir dando uma visão para nós do que vem passando o empresariado uberlandense, também tem uma visão de mercado abrangente, esses dois empresários, e acredito que eu e o vereador Wilson Pinheiro, na condição de agentes políticos, também dando essa visão, né, do governo em si, né, das políticas públicas, para esse momento tão difícil, mas como o Humberto bem lembrou, acredito que uma oportunidade para nós de superarmos isso, mais uma vez, como já superamos em outrora. Bom, e uma oportunidade também para o telespectador aí da TV Câmara Uberlândia absorver um pouco das informações que nós vamos oferecer aqui, né, os nossos convidados principalmente, e cada um, né, com a sua vida, com o seu jeito, com o seu dia a dia, conseguir superar e passar por cima desse momento tão complicado. Qualquer pessoa com mínimo de conhecimento de economia, de finanças, sabe e já tem refletido já na sua vida um pouco da crise. É na hora de abastecer o carro, é na hora de fazer compra no supermercado, não precisa ler nenhuma revista especializada ou estar estudado para saber o reflexo desse momento no nosso país. Eu queria saber dos senhores, começar aqui com os nossos empresários, que são empresários de longa data na cidade de Uberlândia, né, que empregam inúmeras pessoas, bastante gente, e fica aberto o diálogo aqui, né? Cada convidado pode ficar à vontade de complementar ou de contradizer, não precisa esperar eu passar a pergunta para cada convidado. Mas eu começo aqui com o Humberto e com o Paulo, né? Se
nesses anos todos aí, né, que os senhores estão em Uberlândia e investindo nos negócios, a gente já passou por algo semelhante a isso no passado e o que a gente pode esperar na visão de vocês? Eu acredito que nós tivemos fases difíceis, mas não tão acentuada como agora. E o que a gente costuma dizer como empresário, que o que faz o sapo pular não é a suspensão, é a necessidade. Então acho que nós chegamos num momento agora que não é o momento de ir mais rápido, mas é o momento da gente ir mais longe. E numa hora dessa você tem que ter a coragem de tomar as atitudes necessárias para poder manter o teu negócio vivo, que eu acho que é o ponto mais importante, porque infelizmente essa situação deve perdurar por um bom tempo. O ano que vem vai ser um ano muito difícil, principalmente o primeiro semestre, talvez seja o mais difícil que nós já tenhamos pensado e passado aí. Então, como eu falei, se o propósito é ir mais longe, é hora de você guardar alguma reserva, se preparar para tempos difíceis, como também se preparar para oportunidades, que é justamente em momentos como esse que você tem algumas oportunidades. Então, se você está preparado para ir mais longe, você vai estar mais estruturado, você vai estar com o seu dinheiro em caixa, ou seja, você não está correndo tantos riscos quando você quer ir rápido. Então, realmente, é hora de recolher um pouquinho os flaps aí e saber administrar esse momento. Agora, momentos melhores virão com certeza. Tudo que nós estamos passando aí é passageiro. Você imagina o seguinte, nós estamos num país maravilhoso, um país que tem 200 milhões de consumidores, tem a necessidade de se alimentar todo dia, de se vestir, de viver. E nós temos um país que, graças a Deus, nós não temos os tempéries que tem outros países no mundo, exemplo de guerras e problemas climáticos que os outros países enfrentam com catástrofes, enfim. Se você for pensar, o Brasil hoje ainda tem 100 milhões de hectares que podem ser plantados sem mexer na Amazônia. E o mundo inteiro carece muito de alimento. Nós temos uma aptidão muito forte para a produção agrícola. Então, à medida que nós começarmos a investir nisso, na necessidade de melhorarmos coletivamente, a gente percebe hoje, talvez um dos grandes problemas que nós temos hoje é de credibilidade. E credibilidade você consegue resgatar à medida que você muda os atores. Então, você tem que mudar não só os atores, mas também atitudes. E não tem ensino melhor que não seja exemplo. Não adianta você ter um Estado opressor, uma forma de pressão em cima de uma população que não tem recurso mais para despender, à medida que você não tem uma contrapartida. Então você percebe que tem muita coisa acontecendo, tem muitas oportunidades acontecendo, os momentos são difíceis? São, mas é hora de encarar, arregaçar as mangas e participar desse processo. Não ficar simplesmente postando em Facebook, etc., mas a gente tem que participar. A gente tem que ir no front e ajudar a resolver determinados pontos. Bom, Paulo, a questão não é desanimar, né? Não é a hora para isso. Primeiramente, acho que a gente precisava fazer um diagnóstico melhor, né? Nós estamos falando muito desse momento, mas essa crise, na verdade, ela começou lá em 2008. Desde 2008, não nos deu mais refresco. Ela mudou de lugar. E em alguns momentos ela nasceu lá então em 2008 nos Estados Unidos. Aquela marola. Naquela marolinha que começou lá em 2008 e essa marolinha não parou mais, né? Então, e ela visitou, eu quero crer que essa crise já visitou então todos os cantos do planeta. Já visitou a Ásia, já visitou a África. Estamos hoje vivendo um momento muito diferente, porque todos os continentes estão atravessando uma crise interna e não está podendo ajudar o outro. No Brasil, trazendo esse argumento aqui para o Brasil, nós estamos vivenciando também uma crise, eu diria, institucional, não tem a quem se apegar. Você percebe que todas as vezes que havia baixa de consumo de um determinado bem, o governo ele incentivava, aumentava o crédito, dava desconto, tirava IPI. Nesse momento nós estamos vivendo uma coisa interessante. O consumo está baixo, a venda está difícil e o governo nesse momento está intensificando impostos, porque ele também está com dificuldade de caixa. Então eu diria que nós estamos vivendo uma crise institucional. E já me disseram algumas vezes que estamos vivendo uma crise política. Eu quero crer que essa crise é também política e talvez principalmente política. Mas estamos tendo uma crise geral. E o Humberto falou ali sobre crise de confiança. Se eu tivesse de escolher o que combater primeiro, eu diria que nós deveríamos combater de maneira muito firme, muito efetiva, para que nós acabássemos com a crise de confiança. Porque quando existe a crise de confiança, quando o que eu falo não é acreditado, é difícil negociar e nós darmos as mãos uns aos outros para a gente sair junto lá na frente.
E nós não vamos sair desse momento de dificuldade se não for dando as mãos uns para os outros. Eu cito exemplo agora recentemente, Uberlândia, quando um segmento, os atacadistas, teve um problema, eles deram as mãos, não olharam por ser concorrente. Naquele momento ameaçava a todos. Então os empresários fazem isso, a classe trabalhadora faz isso, eu acho que também a classe política está na hora de fazer isso. Dar as mãos e de maneira corajosa, não ficar um defendendo, o outro atacando, defendendo por defender, atacando por atacar, mas dar as mãos e entender que nós estamos vivendo um problema dos mais graves que nós atravessamos na história do nosso país. E só vai ser possível sair dele se nós unirmos, todo mundo compreender esse momento e contribuir. Bom, Paulo citou a questão de crise institucional e talvez até uma crise política, o ponto de vista em relação aos agentes políticos aqui da cidade, o Adriano e o Wilson, fiquem à vontade para dar um ponto de vista em relação a isso. Eu tenho dito assim, eu não sou político, eu estou na política. Diversas vezes eu já pensei em largar, porque envergonha o nosso povo, a política no Brasil. Infelizmente, a maioria está dando péssimos exemplos. No caso da economia, a economia foi calcada em mentiras, em gastar dinheiro público para manter-se no poder. Infelizmente, deu no que deu. Quebraram o país e um descontrole total. Começaram o início do ano falando em déficit aí da ordem de 15 bilhões, 30 bilhões, agora já chegou em quase 120, e no final do ano nós vamos ver qual é o rombo no orçamento federal. Em Uberlândia, infelizmente, caminha para o mesmo sentido. Nós recebemos a LOA de 2016, o orçamento de 2016 na Câmara, e de maneira inexplicável a administração atual coloca um crescimento da ordem de 300 milhões. Se a economia está em crise, se o povo vai deixar de pagar muita coisa, inclusive IPTU, impostos, a arrecadação está caindo. Se a despesa com o pessoal cresceu, como que se justifica um orçamento que teoricamente cresceria 300 milhões? Então é responsabilidade muito grande, assim a gente vê no governo do Estado, no governo federal e no governo de Uberlândia, um descontrole geral. Então a política poderia ajudar. Mentiram muito. Subsidiar a energia elétrica, está faltando energia elétrica, a Petrobras é uma vergonha nacional, uma vergonha mundial, e quanto mais mexe, mais se descobre. O dinheiro nosso foi gasto em países que não tinha nada a ver com o Brasil, no exterior, na África, fazendo-se lobby para ganhar dinheiro de empreiteira, palestras foram dadas. Então, infelizmente, hoje não é bom falar que é política. Eu estou na política enquanto for possível fazer alguma coisa. Fora disso, é uma vergonha, é um péssimo exemplo para o povo brasileiro. Adriano, Eu acredito que, obviamente, nós temos que olhar para frente, mas sem deixar também de olhar para o passado. Eu discordo em parte do que foi dito, que nós atravessamos a pior crise, né, num passado bastante recente. Nós tivemos momentos também bem difíceis, mas politicamente falando, é importante contextualizar de que vivemos uma crise política, Paulo, necessariamente por conta de uma crise econômica. Eu vejo ela como consequência. Mas há tempos nós não temos agentes políticos, candidatos que apresentem um plano para o Brasil, um plano econômico, né? Eu acredito que o que tem gerado tudo isso também é uma falta de planejamento para a economia brasileira. Na questão, o nosso país, em vista de outros, perde muito em competitividade, correlacionada principalmente à questão da estrutura. É muito cara a nossa estrutura, né? A questão de malha ferroviária, aeroviária, enfim, né? Nós não temos isso planejado, nós não temos um plano econômico. Nós trabalhamos o nosso país reativamente. Acontece um problema, nós criamos alguma coisa para poder tapar. É o velho ditado do tapa-buraco, né? Exemplo do ajuste fiscal agora. Apagar incêndio. Ele se torna, de certa forma, inevitável por conta do que se fez para trás. Então não tem um planejamento estratégico e vai pagando essa conta, né? Cada vez mais cara. Então eu também não concordo que se corte direitos daquilo que foi conquistado a duras penas. Eu sou a favor que se corte privilégios, né? O que nós temos muito, o que precisa ser revisto. Então, eu diria
E um dos problemas mais graves que eu poderia pontuar para a gente poder dialogar aqui, acredito que o vereador Wilson Pinheiro vai concordar comigo, é a submissão do governo na questão econômica à questão partidária, né? O governo é refém, ele é refém, né, dos partidos, né, dos seus agentes políticos. Eu acredito que se nós não adotarmos a questão da economia, que é o assunto em debate, como uma política de Estado para o nosso país, nós podemos até sair, mas logo logo nós entraremos em outra crise, em outra recessão. Porque cada governo tem uma cabeça, né? Ele atende a certo tipo de interesse, dependendo da coalizão deste governo. Então, quem paga isso? O trabalhador, né? O empresário, que já não aguenta mais a carga de impostos, já está aí em discussão a volta da CPMF, enfim. Eu acho que a gente está rodando em círculo e não vamos chegar a lugar nenhum. Eu vejo, pontuo e passo a palavra. Planejamento estratégico, questão econômica como política de Estado, que aí assim a gente tem chance de superar e às vezes até acabar com isso. Eu gostaria até de intervir um pouquinho. Eu acredito que o problema nosso é estrutural. Não adianta você ter uma arrecadação onde 90% é para custeio. Um Estado gigante e ineficiente. O Estado não tem por que ter postos de gasolina, ele está fora da função dele. A função do Estado é você incentivar a concorrência. Aí você vê os absurdos que nós temos hoje. Você gerar um emprego hoje é mais caro do que o imposto de cerveja, o imposto de cigarro. Você pagava quase 100% para gerar um emprego. Isso é um absurdo. Então a classe produtiva ela não tem como gerar emprego mais, ela não tem como produzir mais. O empresariado brasileiro é extremamente eficiente. E por muitas vezes eu vejo as pessoas crucificando o empresário, crucificando a polícia, que eu acho outro absurdo, porque eu digo que não tiver polícia, eu quero ver quem vai defendê-los. Então o papel do Estado seria muito mais segurança, ajudar na concorrência de uma forma em geral e deixar que as pessoas competentes assumam determinadas funções. O loteamento desse Estado, à medida que você falou de partidos, você coloca primeiro pessoas incompetentes, inexperientes e pessoas que não têm sequer a capacidade de gerenciar, estão assumindo cargos de altíssima responsabilidade. Nós estamos vendo as crises de todo dia, as catástrofes que está tendo aí ambientais, por falta de estrutura, por falta de fiscalização, de gente despreparada. Nós não podemos conviver num país, por isso que eu volto na estrutura, onde você tem uma lei para o cidadão e uma lei para o funcionário público. Você tem uma aposentadoria para um, uma aposentadoria para outro. Tem uma legislação para o trabalho. Tem que ser livre, o mercado no mundo inteiro ele é livre. A tendência do mundo é eliminar as fronteiras. Chega a tal ponto que à medida que o Estado ele não toma atitude, as pessoas, o cidadão, ele passa a agir e interagir. Então nós percebemos aqui em Uberlândia, na nossa cidade, nós tivemos a oportunidade de lançar um produto que é o Observatório Social, que é uma ONG, seria osuberlandia.org.br. Esse observatório, para se ter uma noção, e que está sendo implantado em Uberlândia, ele foi implantado já em 105 cidades. Uberlândia é a 105ª cidade. Eles conseguiram uma redução, uma economia para os municípios fantástica. Então, para você ter uma noção, só no sul, numa determinada região, onde existia licitações de 1 bilhão de cidade, percebeu que 700 milhões, quem fazia e trazia esses recursos eram cidades vizinhas. Ou seja, exportava o recurso do município. O que o órgão fez? Ele capacitou mais empresas na cidade para participar de licitações. Então, antigamente, onde tinha 3, hoje tem 9 participantes dessas licitações. E o que acontece com isso? Um exemplo. Foram comprar lá um material para lixo. Cada material exclusivo foi fixado em R$20 mil. Fechou-se por R$418. Olha a diferença de preço. Em determinado município estava faltando merenda escolar, mas estava incluído batom, outros produtos, e o iogurte, só o iogurte teve um sobrepreço de R$180 mil. Então nós precisamos voltar esse país a ser sério, nós precisamos tomar vergonha na cara e realmente permitir com que seja fiscalizado e não essas manobras que estão acontecendo. À medida que você vê um presidente de Câmara tentando manter no seu lugar, um presidente do Senado tentando ser beneficiado com um acordo que faz com o governo, então precisa de
parar com essa politicagem. As pessoas não dão conta mais de financiar essa pouca vergonha, não dão conta mais de financiar essa incompetência. Em qualquer lugar do mundo, sério, isso seria visto de outra forma. Nós precisamos garantir com que as instituições se restabeleçam, apure isso e realmente condene os culpados. Isso tem que acontecer. Então a esperança nossa, o mundo inteiro tem muito dinheiro para pôr aqui dentro. Mas é o que o Paulinho falou, primeiro tem que ter confiança. Vai pedir dinheiro num banco se você não tiver crédito, para você ver se ele te dá. Então nós estamos chegando num ponto tal que não adianta você chegar no final do ano, não deu o orçamento. Vai fazer isso na sua empresa. Vai procurar um crédito num banco, para você ver como é que funciona. E as coisas funcionam dessa forma. O capitão é um bicho arisco. Se ele não tiver guarida aqui, ele vai para outro lugar. Agora nós temos que ajudar a consertar esse país. Como a gente fala muito, você vê discussão no mundo aí, e existe um conflito, ninguém nos quer. Nós temos que arrumar isso aqui. Esse é o nosso país. E a responsabilidade é de cada um de nós. Não adianta nós ficarmos fazendo esses discursos se a gente não atuarmos efetivamente. A tecnologia vai ajudar, querendo ou não, esses políticos que aí estão, vai ajudar a limpar tudo isso. Um exemplo desse observatório social, ele está sendo implantado junto com ele, é um app que você baixa no seu telefone, vai baixar no seu telefone. Você chegou na rua, viu um buraco ali, você tira uma fotografia, já vai para a Secretaria de Obras, você viu uma água vazando, você viu um carro estacionado em lugar errado. Então acho que somos todos nós que precisamos começar a mudar. Parar de aceitar determinadas coisas que nós achamos que é normal, parar no estacionamento deficiente, às vezes querer dar uma meia nota. Nós não somos contra pagar o imposto. Agora nós temos que ter um retorno com relação a isso. Você não ter segurança, não ter educação, não ter saúde, você chega num ponto conflitante. Esse país é maravilhoso, gente, e ele é verde e amarelo. Eu acho que a gente tem que acreditar que esse país é um país de quem produz, e através da produção é que nós vamos conseguir superar todos os problemas. Eu nunca vi ninguém sair fora disso. Sempre que você só colhe o fruto, chega um ponto que essa árvore morre. Então você tem que incentivar quem planta árvore, você tem que adubar esse pé de árvore, você tem que plantar mais árvores. Então, à medida que você cerca tudo isso, você vai matando as suas fontes. E aconteceu o que aí está acontecendo. Agora, esperem para ver. Esse país vai mudar, eu acredito muito. Fernando, eu queria destacar dois pontos. O Humberto à vontade. Falou do Estado. O Estado brasileiro compra mal e paga caro. E a nossa cidade vai por isso. No caso do kit escolar, diversos itens, a Prefeitura poderia ter feito item por item. Uma empresa vende o uniforme, a outra vende o caderno. Cada item que ela comprou, ela economizaria. Aí faz pacote fechado. E eu não entendo como é que uma licitação, um empresário jamais faria isso, mas a Prefeitura de Uberlândia faz. Você faz uma licitação para gráfica, por exemplo. Duas grandes empresas apresentam um orçamento da ordem de 450 mil. Duas grandes empresas conhecidas da cidade. A outra vai lá e apresenta de 1.200.000. A Prefeitura deixa de contratar de 450, 500 mil e contrata uma de 1.200.000, o mesmo produto. Qual empresário faria isso? E dá um alerta aqui, se apertar demais, a crise piora. Uberlândia, nós vivemos dois lugares com muito problema. Primeiro, setor imobiliário. Só vê placa de aluguel e vende-se. Crise geral, porque está fechando tudo quanto é tipo de comércio. Crise geral. Mas, em compensação, o setor imobiliário dos bandidos, dos que vivem a troco da invasão, de comercializar terreno, esse está em alta. Mais de 60 imóveis invadidos. Começa a invasão hoje, vende por R$600, daqui 2 meses está vendendo por 10, 15 mil cada terreno. Então, hoje a maior imobiliária de Uberlândia é a imobiliária dos movimentos organizados, que não é defende sem terra, são pessoas que estão ganhando rios de dinheiro. Então, isso precisa combater no mundo do crime. E, finalmente, a Prefeitura, o Ministério Público, a Justiça precisa pensar o seguinte: crise geral, dificuldade, imóveis antigos, temos que cumprir a lei? Tem, mas se apertar demais, fecha tudo. Estão falando em fechar 30 mil ou 60 mil imóveis, comércios e indústria que estão sem alvará de funcionamento, às vezes por pequenos detalhes. Uma coisa é não estar adaptado, não ter acessibilidade, isso tem que cumprir. Mas se apertar demais, partir para o lado do habites, vai acontecer quebradeira geral. Então não adianta apertar, o empresário está tentando sobreviver, tentando salvar o emprego,
Mas a compra de supermercados já caiu mais de 20%. Significa que nós brasileiros estamos comprando 20% a menos nos supermercados. Ou seja, nós não estamos comendo o que a gente comia no início do ano. E isso é geral. Então, o Estado precisa de maneirar, cortar despesas, comprar bem e respeitar o dinheiro público. Isso aí está bem dentro do planejamento estratégico, né? De levar a coisa pública, né? De ter um pouco mais de lisura na hora de contratar essas licitações, né, Adriano? Isso aí tá bem em cima do que você disse em relação a esse planejamento estratégico. E será que é bem possível isso? Nós precisamos rever a lei de licitações, ela engessa muito a administração pública, contratar com o poder público é oneroso, é caro, né? Essa crise contribui para isso porque o empresário joga no seu preço de 20%, 30%, 40% acima do valor de mercado, porque ele não sabe quanto vai receber também. Os governos corruptos também contribuem para isso, porque tem que dar comissão para o empresário. Então, acredito que o Observatório Social, como mencionou o Humberto, vem contribuir para isso. Nós cidadãos, aqui eu me coloco na condição de cidadão, nós somos os principais fiscais. Agora, todos, ou grande parte, que todos é difícil, tem que dar sua parcela de contribuição. Não é admissível que você vá à padaria comprar um pão, 2 pães e não peça o cupom fiscal, que você incentiva, né, a sonegação. Então, todos nós temos que colaborar nesse sentido. Eu poderia ter trago os números, Paulo, talvez você se lembre da época sua no governo, que se a nota fiscal eletrônica e esses incentivos que a prefeitura vem dando, como sorteios de veículos, para quem pede, se isso melhorou a arrecadação do município. Ou seja, incentivo para que a pessoa possa pedir uma nota fiscal, né? Então, o empresário, com todo respeito aqui aos dois que estão aqui na condição de empresário, ele tem que parar de criminalizar tão somente o político e olhar para a casa dele também. Ele também tem cumprido o seu papel. E a justificativa que o outro sonega, que nós não temos a contraprestação, não é a justificativa. Você falou ontem lá na CIUB, dias atrás, de que não adianta, a gente tem que começar a varrer na porta de casa, né? Então, com meus funcionários aqui, como que eu os trato? Né? Eu estou pagando todos os direitos dele, porque se a questão da política econômica, a política fiscal do nosso país, ela não é justa, nós temos que trabalhar para melhorá-la, né? E não fazer o errado para poder compensar, né, o que o governo tem feito, sangrando, né, as empresas e os trabalhadores brasileiros. O brasileiro reclama de corrupção, né, na área política, grandes corrupções, mas as pequenas corrupções, né, uma sonegação que seja pequena, ou, como bem o Humberto disse aqui, se você entra numa vaga de deficientes, né, já é uma pequena corrupção que interrompe a evolução de um país, né? Paulo, você quer alguma consideração para encerrar esse bloco? Eu tenho que chamar o encerramento do bloco, e para ficar bem equilibrado o nosso bate-papo aqui, se você tiver algo a complementar. Não, é só o nosso foco aqui é falar sobre a crise econômica, né? Então, estamos falando aqui de diversas coisas que está levando a essa crise e a permanência nela. Eu acho que nós deveríamos também, assim, de maneira que o Adriano chamou de planejamento estratégico, que é o que nós fazemos dentro das nossas empresas, é o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo para sair lá na frente. O Humberto falou, e é verdade, aquele que conseguir usar desse momento, que você não faria no momento de tranquilidade, fazer as reestruturações, para não chamar de reforma, as reestruturações dentro do seu negócio, vai sair lá na sua frente melhor. Então eu só chamo a atenção que é uma oportunidade para todos nós fazermos isso, inclusive a classe política. Também da mesma forma, eles se olharem, cada um olhar para si mesmo e falar, não vou defender o meu queijo, não vou defender o meu posto, vou defender o meu grupo, eu vou defender as instituições, vou defender realmente o povo. Quer dizer, se todos nós conseguíssemos olhar com essa grandeza, aí eu tenho certeza que nós vamos sair lá na frente melhor. Essa visão de conjunto é muito importante, né? Bom, você que está em casa, estamos falando sobre crise econômica, mas de uma maneira que a gente possa entender melhor aqui o assunto e não deixar ela passar por cima da gente, deixar ela vencer. A gente tem que superar essa fase e vamos fazer isso com certeza.
Só ter paciência e trabalhar bastante. Você que está em casa, não saia daí, o Câmara Debate vai para um rápido intervalo e volta já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. De volta aqui pela TV Câmara, o Câmara Debate hoje falando sobre crise econômica e de que maneira que nós podemos superá-la. Para isso a gente tem que entender melhor sobre esse assunto no ponto de vista de agentes políticos e também de agentes empresariais, né? Empresários, na verdade. E estamos aqui hoje com o Wilson Pinheiro, Adriano Zago e dois grandes empresários da cidade de Uberlândia, Humberto Pereira Carneiro, que é presidente da empresa Policar e também vice-presidente da CIUB, e o Paulo Junqueira, que é o presidente da Junco e também conselheiro da CIUB. A gente tem visto movimentações, né, por aí, né? A crise veio, num certo momento assustou, mas a gente vê que em determinados pontos alguns setores estão se movimentando e buscando se unir, um corporativismo maior para buscar soluções. Alguns movimentos, como o Tire o S da crise, né, que cria a palavra CRI, um outro movimento que não deixe ela vencer. E os senhores acreditam que esse é o caminho e de que maneira que vocês, né, como empresários e que são pessoas agentes na cidade de Uberlândia, estão se movimentando na prática para buscar soluções? Paulo e Humberto primeiro, e depois a vontade política também vem à tona aqui em relação ao que os nossos agentes políticos estão buscando, estão fazendo. Por favor. É interessante isso. Eu diria que momentos como esse, ele te cria possibilidades. Algumas reformas ou alguma reestruturação que você não faria no momento normal, até por falta de coragem de fazer, você sabe que precisa fazer, mas você não tem coragem de fazer porque ela é dolorida, nesse momento você cria coragem, em primeiro lugar, você mesmo toma atitude, que é uma coisa muito importante para sair de um momento como esse, ter atitude. Depois, segundo, mesmo quando você tomasse essa atitude, você não seria compreendido pelos seus pares. Quem são meus pares? Meus fornecedores, os meus próprios colaboradores, e nesse momento todos estão dispostos a participar. É isso que eu tenho percebido. Depois, também os seus pares, seus colegas empresários. E nós estamos vendo um movimento
eu diria que não só da cidade de Uberlândia, mas o Brasil inteiro fazendo um movimento semelhante a esse, nós nos unindo para sair desse momento difícil. É muito importante entender que nós precisamos primeiro fazer a nossa parte. Alguém falou aqui, já ouvi o Humberto falar isso algumas vezes, que nós varrer primeiro a porta da nossa casa. Então, primeiro é o que eu posso fazer para contribuir, primeiro para resolver o meu problema aqui da minha empresa, mas também para contribuir para que a cidade, para que o Estado, para que a federação também saia desse momento de dificuldade. E depois, uma experiência. Ontem eu fui chamado na cidade de São Paulo por um colega empresário para pedir um conselho. Ele é até meu concorrente. Ele apresentou, abriu os números e com clareza me pediu um conselho de o que eu poderia fazer para ajudá-lo. E nós estamos achando uma alternativa. Nós vamos pegar um produto que ele fabrica, que ele vai preocupar-se tão somente em fabricar, e nós vamos distribuir com exclusividade. É uma oportunidade para mim e também é uma solução para ele, porque ele está com dificuldade nisso. Aqui em Uberlândia também, em função até desse movimento que está sendo feito, eu já fui procurado algumas vezes e fui procurado agora recentemente por um empresário de Uberlândia da mesma situação. Falei assim, olha, eu tenho um problema, eu tenho condição de produzir, mas eu não estou conseguindo fazer as duas coisas. E antes ele estava tentando fazer as duas coisas. Ele abriu a própria mente para buscar novas alternativas. Então esse buscar de novas alternativas, sair do quadrado, fazer diferente, vai fazer toda a diferença. E eu insisto, não é só nós empresários não, que esse discurso de empresário, essa palestra de empresário, nós já ouvimos. Aqui o empresário vive o tempo todo fazendo isso. Mas o Wilson Pinheiro comentou, não sei se gravou ou não, ele estava comentando de alguma coisa que ele fez que conseguiu diminuir um custo aí numa licitação. Nós temos essa abertura, sabe? Esta abertura dessa contribuição de verdade. Eu vou sentar para contribuir de verdade. Eu vou entrar um pouquinho na lavoura do Adriano e do Wilson. A minha pequena contribuição aqui para os políticos seria: está na hora também de nós deixarmos bandeira eu ser contra tudo e vou dar a contribuição naquilo que eu entendo que é bom para a cidade. E da mesma forma, está na hora também dos governos também não fechar os olhos à contribuição que a oposição está dando. E está na hora de nós pararmos de defender pessoas, defender grupos. Recentemente eu disse que político tem que ter grupo. No meu entendimento, se eu fosse político, nesse momento eu estava preocupado em defender um grupo, as pessoas. Um grupo, o povo. Um grupo, a cidade. E não mais um determinado grupo em detrimento a outro grupo. Ter fidelidade a um grupo independente do que está acontecendo. Então é ter discernimento para saber o que está correto, o que está errado. E ao ter esse discernimento, fazer esse julgamento, entender o que ele pode dar de contribuição naquele momento para melhorar a despesa. O Humberto falou aqui, diminuir o tamanho do Estado. É um absurdo o tamanho do Estado. É um absurdo o tamanho do Estado na unidade da federação. É um absurdo o tamanho do Estado no governo do Estado. É um absurdo o tamanho do Estado nas prefeituras municipais. É um absurdo o tamanho do Estado nas câmaras municipais. É um absurdo o número de assessores que todos têm. Ou seja, é um absurdo o tamanho do Estado. Eu não estou aqui me referindo a A, B ou C. Eu tô falando, são gastos, né? No geral. E sai do nosso bolso. E depois, agora, e nós? O que nós temos com isso? É nós termos a real, a absoluta convicção daquilo que nós podemos fazer. A gente fala isso, mas não cobra. Nós elegemos os mesmos. Nós continuamos calados. Agora está na hora, o Humberto citou aqui, não é só ir para o Facebook, não. Nós realmente temos posição de fato, mudar o que está aí. Está na hora de nós mudarmos o que está aí, no voto. Está na hora de nós começarmos assim, nós precisamos de tantos vereadores assim, me desculpa, pode ser que eu estou aqui contrariando alguém, mas nós precisamos de tantos vereadores assim, nós precisamos de tantos deputados estadual assim, nós precisamos de tanto deputado federal, nós vamos numa casa tão cheia assim. O presidente da Câmara recentemente queria fazer mais um anexo, porque as instalações atuais não cabem tanto deputado, não cabe tanto assessor. Não está na hora de fazer o contrário? Fazer o que nós fazemos nas nossas empresas? Eu acho que está na hora de nós diminuir os deputados, porque se aumentou tanto e não está cabendo os anexos, vamos diminuir o número de deputados. Ou seja, é necessário que todos nós demos a nossa contribuição. E não é possível mais pedir só que o outro dê a contribuição e eu faço só a crítica. Vamos dar a nossa contribuição. E eu tenho certeza que o povo está disposto a dar contribuição, como tem dado a contribuição na minha empresa. Temos feito coisas lá que tem dependência de fornecedora, tem dado a contribuição, de funcionário tem dado a contribuição. Está na hora de todos nós darmos a nossa contribuição. O que eu posso ceder? O que eu posso fazer a mais?
Humberto, Complementando, acho que mesma o que o Paulo falou, questão. e com muita propriedade, eu, em alguns pontos aí eu concordo, e alguns eu me preocupo, porque à medida que você continua trabalhando, da forma que nós estamos trabalhando, nós vamos trabalhar mais e produzir menos, se nós não ajudarmos a mudar a atual estrutura. E como você bem colocou aí, ela está pesada, ela está cara. E o que é pior, a gente vê essas pessoas que aí estão usando a democracia para destruí-la. A Venezuela é uma democracia plena, porque tudo que acontece lá foi votado e foi aceito. Então é o perigo quando você vê essas pautas bombas, porque eu sou contra o governo, criar mecanismo onde vai prejudicar no futuro um país como um todo. Então os custos que aí estão, eles precisam ser revistos. Não só isso, não adianta você chegar na televisão e pedir um aumento de imposto se você não dá um exemplo. Se você quer fazer um anexo, como você bem colocou aqui, desnecessário. Mas está na hora de recolher, de encolher, de tornarmos mais competitivos. O nosso concorrente não é só aqui, ele está lá fora. E da mesma forma que você que está aí do outro lado, você pensar o seguinte, quem joga bola bem, ele não joga bem só no Brasil não, em qualquer time do mundo. Então os empresários que aqui estão, eles podem muito bem amanhã vender seus negócios, que seja mais barato, e sair desse país. Então nós temos que ajudar a mudar isso aí, porque se amanhã essa turma não estiver produzindo aqui, se não tiver produção não vai ter emprego. E não tem projeto social melhor do que o emprego. Então o emprego ele tem que ser pleno, ele tem que ter condições. Você que acha que não paga imposto, por não pagar imposto de renda, você paga imposto na hora que você compra um litro de leite, na hora que você compra uma água, e não é barato não, provavelmente em torno de 50%. Então é esses pontos que estão errados, que estão tornando a sua vida mais cara, a sua vida mais difícil. Então você tem que cobrar dos seus governantes. E nós não queremos um país pobre. Nós percebemos aí pessoas há 20 anos votando em determinado ponto e continua pobre até hoje. Por que a gente não constrói um país rico? Se a gente tiver competência com metade, nós podemos fazer o dobro. Eu tenho certeza disso, aos exemplos que nós estamos fazendo aqui e estamos comprovando, aos absurdos das licitações, como foram colocados aqui. O dinheiro público, é seu. Não é que é dinheiro do governo, não. É o seu dinheiro que está sendo usado para esses fins. Então eu acredito sim, tem que diminuir o tamanho do Estado e começa pelo reduzir o tamanho a quantidade de vereadores, reduzir a quantidade de deputados. Nós não precisamos de tanta gente, nós precisamos de gente competente. Só para finalizar, só para dar um puxadinho na fala do Humberto, só um puxadinho mesmo. Quando você fala, Humberto, que é interessante isso, assim, quem paga o imposto é quem está do outro lado, isso é verdade. Nós empresários, nós recolhemos impostos. Eu repasso o imposto no preço. O nosso problema ao fazer isso é que o nosso produto encarece. Aí eu perco a competição com outros países que agem diferente da gente, nós estamos competindo globalmente. Agora, você paga o imposto, você não tem como repassar para ninguém. Eu repasso no preço e você paga o imposto. Então, essa consciência, ela tinha que ser ganha. E é a partir daí que você tem que cobrar isso. Você tem que cobrar dos seus políticos, dos seus governantes, para onde está indo o seu imposto? Cadê a estrada? Cadê a saúde? Cadê meu posto de saúde? Ou seja, como foi bem colocado aqui até pelo próprio Adriano, eu não sou contra benefício, eu sou contra privilégio. Agora nós estamos tendo muito privilégio. Não tem porquê. Você que paga 80% da contribuição do INSS só recebe 20% de retorno. E o funcionário público lá que paga 20% é beneficiado em 80%, que a aposentadoria dele é plena. Por que a sua não é? Ou por que nós não botamos todos no mesmo patamar? Por que ele tem uma estabilidade de emprego e você não tem? Por que a gente não coloca um sistema competitivo igual para todo mundo? O que dá estabilidade para o emprego é um governo seguro, é um governo que tenha confiança. Não adianta você ter um governo que fala que vai diminuir ministério e faz só uma transferência de empregados, fala que vai diminuir cargos concursados e não diminui nenhum, pelo contrário, aumenta. Então, de onde vem essa credibilidade? Primeiro, do exemplo. Não vai dar para ele pedir mais imposto se não der o exemplo lá na frente. E, à medida que não tem recurso, não adianta. Dinheiro não sai de pedra. Ele tem que sair de produção. Um país, se não tiver PIB, ele não tem emprego, ele não tem mais nada. Nós partimos para um mecanismo de destruição. E o que nós precisamos, nesse momento, é ajudar a recuperar esse país, recuperar a sua economia. O mundo inteiro, quando está em crise, ele incentiva a produção. Aqui é o contrário. Aqui se penaliza. Então esses absurdos, que eu volto a insistir, o problema nosso é estrutural, esse país tem que ser repensado. Mas eu tenho certeza que depois dessa crise nós devemos ter um outro país.
amadurecido. Com né? certeza. Bom, Adriano e Wilson, diante da exposição, né, dos representantes da classe industrial e comercial, né, um é conselheiro, outro é vice-presidente da CIUB, além de empresários que investem na cidade, essa questão da vontade política aí, né? Vamos em frente, tem chance. A minha condição de agente político, tenho orgulho de sê-lo. Foi uma das razões que me fizeram ingressar na carreira política, justamente esse desejo de mostrar que é possível fazer diferente. Difícil, muito difícil diante do que nós temos visto, né? Mas necessário. E para que a gente não fique só no discurso e a gente prove que a gente também tem dado a nossa contribuição dentro daquilo que nos é colocado à disposição. Exemplo, como foi lembrado aqui, o que nós temos à nossa disposição, assessoria, verba indenizatória, coincidentemente nós estamos aqui entre dois vereadores que menos gasta a verba indenizatória. Nós temos R$10 mil mensais para custear as despesas do nosso mandato. É só nós apresentarmos a nota dentro daquilo que é permitido gastar e nós somos reembolsados. Eu nunca gastei R$10 mil. Né? Nós estamos ali, eu e o Wilson, batendo na casa dos 50%, tendo austeridade no recurso público, mostrando que é possível fazer mais com menos. Aí, alguns colegas, com todo respeito, dizem, né, que é porque nós não trabalhamos, por isso que nós não gastamos todo o recurso. Eu, particularmente, nunca tive 15 assessores, eu tenho 8 anos de mandato, hoje eu estou na mesa diretora, tenho direito a ter mais um assessor, 16, eu nunca tive 15 assessores. Então, assim, a gente tem tentado mostrar para a população, mas é difícil. Humberto e Paulo, Fernando também. Eu vejo, isso é um processo educativo, né? É pedagógico, eu diria, né? Você ensinar tanto o empresário como o cidadão. Agora, se a sociedade não cooperar, dificilmente a gente consegue mudar isso. Né? Porque nós somos muito criminalizados. Por que o Wilson diz que é difícil e às vezes pensa até em sair? Porque político não presta. No imaginário comum, no senso comum, político não presta. E nós não podemos olhar dessa forma. Como tem empresário corrupto, tem político corrupto. Como tem profissional liberal corrupto, como tem cidadão corrupto. Então é isso que precisa mudar. Vamos debater, vamos dialogar. Eu acho que cada um verdadeiramente tem que dar a sua contribuição. E outra, a nossa democracia é muito recente, né? Nós não podemos falar que ela é plena, que ela não é, né? Ela ainda, ou seja, é muito incipiente ainda, nós precisamos amadurecer. O nosso país é muito novo, né? Nós não podemos ficar comparando com a Europa, com os outros países da Europa, mas também isso não pode servir de justificativa para nós. Eu quero dar a minha contribuição, eu estou olhando lá para frente, que a geração, às vezes, dos meus netos possa ter um país mais justo, mais equilibrado. Mas volto a dizer, para dar oportunidade para o Wilson, volto a dizer, se nós não tivermos planejamento, né, governo, porque entra outro governo, vem com toda a sua metodologia de política econômica, aí para atender interesse de certos grupos, né, não, eu te coloquei aí, agora você vai ter que atender esse meu interesse. Nós não podemos, né? E aí a gente fica refém mesmo, né? O Congresso fica... Você citou a reforma, o contingenciamento de gastos aí do governo federal, né? Só para inglês, o velho ditado, para inglês ver, né? Só mudou 6 meia dúzia, trocou alguns ministérios, os 3 mil cargos não eram concursados, comissionados. O Congresso pressionou, voltou atrás. Então a máquina é muito grande, né? A máquina é muito grande. Nós temos que enxugar isso, né? E cada um ter um governo. Eu quero ver um candidato, seja prefeito, a governador do estado ou a presidente da república, falar, ó, eis-me aqui, eu quero ser candidato a prefeito, a governador, a presidente da república, com esse perfil, sem fazer essa colisão de partidos, abrir essa máquina do jeito que se abre, para poder governar, sendo mais meritocrático, pondo pessoas mais competentes no governo, enfim. Eu quero ver se a população vai aderir a essa campanha.
Hoje eu acho difícil, amanhã pode ser. Hoje eu acho difícil. Então a população tem que cooperar, né? Ela tem que fazer o seu dever de casa. Você falou do que nós temos que trocar o que está aí. Pega aqui, nós estamos aqui em 5, 6, 7 pessoas. Qual critério você adota para escolher o seu representante? Por competência ou porque ele é seu amigo? Ou porque ele dá um jeitinho para você nas coisas que você pede? O que você tem feito? Então você tem que avaliar as pessoas também. Então eu concordo com você. Eu não entraria nem no mérito se nós precisamos ter 27, como é o nosso caso aqui, 27 vereadores. Será que os 27 vereadores estão, como se diz, cumprindo aquilo para o qual foram eleitos? Né? Senão fica grande mesmo a máquina. Né? Adriana, eu queria interromper. Por favor, Luiz. E contribuir o seguinte: eu acho que não adianta só criticar o político. Eu faço a crítica aos políticos também e cito nomes. Mas se nós temos um país que chega ao poder através da eleição, quem coloca lá, eu gosto também de citar e puxar a orelha do eleitor. Nas últimas eleições de deputados, eu trabalhando de fiscal, eu fiquei com vergonha de ver na porta das sessões o povo catando um santinho no chão. Duas coisas: se você vai votar, era obrigação de cada eleitor, eu vou votar no José, qual que é o número do José? Anota. Ou pior, não, política é tudo safado, vou catar qualquer um. São dezenas, centenas de pessoas. Eu estive na porta de uma escola, eu via grupo de 5, 6, 8 pessoas catando e ciscando igual galinha, passar um santinho. Uma vergonha. E tem político que jogou em sacolinha. Jogou e estourou. Então, uma vergonha. Eleitor catar santinho no chão, tinha que punir o eleitor e punir o político. Os santinhos que sobraram na minha campanha, eu não julguei no dia, eu incinerei. Tá? Mas é uma vergonha. O eleitor que fala, o Jada é barbalho. Teve vários que renunciaram para não ser caçado. O próprio presidente do Senado. Voltaram com o voto popular. E eu não tenho dúvida de falar, no mínimo 30% dos eleitores no país vendem o voto por R$30, por R$50 ou por troca de favores. Ou são aquelas pessoas que são sem consciência e falam, é tudo igual, voto em qualquer um. Por isso que o Brasil está do jeito que está. Por isso que a cidade está do jeito que está. Eles não olham a competência, o preparo. Não, aquele é engraçadinho, aquele comunica com todo mundo. Não, aquele não cumprimenta, aquele é cara feia. Mas não vê a competência, não vê o compromisso. Então é muito difícil criticar o político sem dar um puxãozinho de orelha no eleitor. O eleitor precisa de mudar de posição, ter o voto consciente. Wilson, mas eu percebo hoje que uma crise como essa nos dá uma oportunidade. Eu nunca vi o brasileiro tão politizado como agora. Então, realmente, eu acredito que está acontecendo uma mudança, as pessoas estão participando, estão percebendo isso. Acho que foi uma grande vitória agora o voto ser impresso também, ou seja, pode conferir, porque a partir daí você começa um desaparelhamento. Eu tenho certeza que essa novela ainda vai ter muitos capítulos, mas se nós não começarmos a desaparelhar esse sistema que aí está implantado, que está tratando o eleitor como gado, é o que você acabou de dizer aqui, é o que realmente tem feito, ou seja, interessa povo pobre e desorientado, que você pode fazer o que você quiser. Eu acho que a partir do momento que as pessoas começam a ter consciência, participar politicamente, você pode ter certeza que a gente vai ter uma mudança, porque o arroxo, a situação que nós estamos vivendo, ela é gritante. E mesmo que a gente tenha anos-luz de diferença de uma Europa, o carro novo que eles usam lá é o mesmo que nós usamos aqui, o telefone que ele usa lá é o mesmo que nós usamos aqui. Então a democracia de lá tem que vir para cá também. E o tempo hoje, ele urge. A gente tem que fazer isso de forma rápida. As pessoas não têm mais paciência para estar esperando tanto tempo. Bom, já que, como você disse, que o tempo urge, infelizmente o nosso tempo aqui também encerrou, e eu tenho certeza que esse tema aqui, ele demandaria, acho que mais umas 3 ou 4 horas para a gente poder desenvolver mais esse assunto aqui, enfim. Mas eu acredito imensamente que eu acertei bastante aqui nos convidados, né? São pessoas que têm um esclarecimento muito grande em relação à situação que nós estamos vivendo, tanto na área política quanto na área privada, né? Na área pública e na privada. E eu queria muito aqui uma consideração final de cada um, rapidinho, para a gente encerrar esse programa. E numa futura oportunidade, assim que mudar um pouco o cenário, eu queria até, acho interessante a gente voltar aqui para
para continuar esse assunto de acordo com o andar, né, dos dias e dos tempos e ver o que muda e o que a gente pode continuar contribuindo aqui nesse sentido. Então, eu queria muito agradecer o Wilson Pinheiro, uma consideração final, enfim, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, vereador. Eu quero agradecer e sugerir às pessoas que estão nos assistindo, participe mais da vida política, vamos melhorar o Brasil, vamos apertar o cinto, vamos cobrar na prática a honestidade e a prática em favor da população. Um abraço. Isso aí é a base para, né, que tudo corra normalmente e a gente não acabe pagando por esse preço dos erros, né, dos nossos governantes. Bom, Humberto Pereira Carneiro, vice-presidente da CIUB, presidente da empresa Policard, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco, debatendo esse assunto. Eu que agradeço, eu quero até finalizar lembrando que talvez um dos grandes segredos da felicidade é uma passagem bíblica que fala o seguinte: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nos pergunta, por que você está fazendo isso? Porque eu acho que à medida que você pode contribuir um pouquinho com cada um, chamando as pessoas para a consciência e construir um país melhor, eu acho que é sempre positivo, é sempre válido. E sempre que eu for chamado, eu quero participar, eu quero poder contribuir. E não sou candidato a nada e nem quero. E eu quero contribuir. Falou da Bíblia, é bom lembrar, são 10 mandamentos, tem um que fala assim, não roubarás. Tem muito político que é assim nisso. Acho que esse é o 6º ou 7º aí, o que ele citou Tá é o entre os 10, primeiro. não pode esquecer. Bom, então, muito obrigado, Humberto, Wilson. E Paulo Junqueira, presidente da Junco e também conselheiro da CIUB, sempre aí à frente das questões da cidade, né, do meio industrial e comercial. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, Paulo. A população e todos nós estamos tão aflitos com todas as questões, especialmente as políticas, que o tema aqui era mais econômico e a gente acabou falando mais de política. Mas não está errado não, pelo contrário. Onde eu passo, eu tenho incentivado as pessoas, o Wilson e Adriano, ao contrário, acredito na classe política, acredito que é através da política que nós vamos mudar a sociedade, pode dar uma contribuição imensa. Haja visto que quem escolhe a rua que vai ser asfaltada é um político, quem escolhe a escola onde vai ser construída é um político, enfim, as decisões passam pela classe política e eu acredito muito na classe política. E depois, para finalizar, se nós pegarmos a classe política, mesmo na Câmara Municipal de Uberlândia, a maioria são de gente boas, honestas e efetivas. A Câmara dos Deputados também, se você for lá, nós temos 500 e tantos deputados, tem uns 60, 70, só que é esses que estão na mídia sempre falando mal da classe política. Então eu acredito na classe política, voto com consciência, não voto no meu amigo, não voto em quem pode resolver minhas coisas e convido você também a fazer essa avaliação na hora de votar, esse critério. Não voto no mais amigo que me cumprimenta, né, do cara mais barrada, nem indiferente. Votar naquele que pode te ajudar, daquele que pode ajudar a cidade, aquele que pode ajudar o Estado a melhorar, e melhorando para o Estado e para a cidade vai melhorar para nós. Então é isso. Bom, obrigado, Paulo Junqueira. E agradecer também a Adriano Zago, vereador, primeiro vice-presidente da Câmara, aqui presente conosco. Muito obrigado, Adriano. Também agradeço, Fernando. Quero agradecer a oportunidade do debate aqui com os colegas. É muito importante essa discussão, ela não se finda aqui, não deve se findar, né? Mas eu quero me dirigir ao cidadão que também nos assiste, a cidadã, que como o assunto aqui foi crise, falamos da classe política, da questão da corrupção que atrapalha muito o desenvolvimento do nosso país, lembremos-nos que não existe, né? Para existir a figura do corrupto, existe o corruptor, né? Então você, cidadão, é o principal fiscal. Como lembrou o vereador Wilson Pinheiro, nos ajude. Nós temos a obrigação, a prerrogativa, e se não a principal, uma das principais prerrogativas, que é fiscalizar, mas denuncie. Vendo coisas erradas, denuncie. Assim a gente conseguirá, né, melhorar este país, mas cabe a cada um de nós. Muito obrigado. Bom, então obrigado a todos e obrigado também à equipe da TV Universitária, equipe da TV Câmara Uberlândia aqui também. E a você em casa que nos acompanha, continue acompanhando o Câmara Debate e pode oferecer sugestões de temas através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até um próximo Câmara Debate.